Olá, eu sou Maurício e hoje eu vou continuar com vocês o estudo da estatística. Nas aulas passadas a gente trabalhou com o conceito de média aritmética, mediana e moda, que são 3 medidas de posição. Trouxe aqui pra gente 3 exemplos de sequências de números. Vamos calcular a média, mediana e moda desses caras aqui. Bom, a primeira sequência é uma sequência com 10 números iguais a 20. Então, é evidente que média, mediana e moda, todos iguais a 20. Ok. Bom, segunda amostra. É relativamente parecido com a primeira, a gente tem vários 20s aqui no meio e tem alguns números diferentes aqui. Se você somar todo mundo aqui, né, vamos ver quanto é que vai dar. 20, 40, 60, 80. Aí, ó, 17 com 23 é 40. 120, então a soma. 18 com 22 também dá 40. Então, juntando com aquele 120, 160. 19 com 21 também dá 40. Então, 160 mais 40, 200. 200 sobre 10, média 20 também. Então, olha que interessante. 2 amostras com mesma média, mas de comportamentos bem diferentes, tá? Bom, vamos ver a mediana. Mediana seria o termo central, mas nesse caso aqui é um número par, então a gente vai fazer a média dos dois centrais. Tenho 10 termos, então vai ser a média dos quinto e do sexto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, média aritmética de 20 com 20 é o próprio 20. E, finalmente, a moda. O número que mais aparece aqui é o 20, que aparece 4 vezes. Então, aqui eu já posso até te fazer um comentário. Note comigo aqui que as medidas de posição sozinhas não são suficientes para a gente fazer uma boa análise da população. Nota que são 2 populações aqui distintas, com mesma média, mediana e moda. Tá certo? Bom, agora, vamos ver o último exemplo aqui. Logo de cara, né, como os dados estão organizados, eu já vejo que a mediana também vai ser 20, ó, que seria a média aritmética do quinto e do sexto termo, tá? Logo de cara também eu já identifico que a moda é 20, porque a moda está aparecendo 4 vezes também. E também não é muito difícil a gente constatar que a média vai ser 20. Se eu somar todos esses números aqui, né, você pode tentar fazer aí na sua casa, essa soma vai dar 200 sobre 10, também vai dar 20. Então, medidas de posição não são suficientes para a gente fazer uma boa análise da população. Então, a ideia da aula de hoje é eu te mostrar o conceito de medidas de dispersão. E de uma maneira bastante intuitiva, né, qual que você acha aqui que é a população mais dispersa? Bom, imagino eu aqui, né, que você vai responder a última. Tá? Ah, Maurício, ó, a primeira é a menos dispersa, ou seja, é a mais homogênea. Todos os números aqui são idênticos. Tá? Eu não tenho dispersão aqui. Tá? Eu tenho total homogeneidade dos dados. Agora, comparando esses 2 casos aqui, tá? Eles são muito parecidos, mas eu estou vendo que no último caso aqui, eu tenho 2 medidas que estão bastante afastadas da média. Enquanto aqui, elas estão sim afastadas, só que afastadas num grau menor. Então, de maneira intuitiva, o que a gente já pode ir concluindo? Que a dispersão aqui, na amostra do meio, é menor do que a dispersão no último caso. Tá? Agora, como é que eu meço a dispersão? A gente sabe que a intuição é importante, mas não é suficiente para a gente fazer uma análise legal. Na primeira aula, eu te mostrei o conceito de amplitude. O que era amplitude? É a diferença entre o maior valor e o menor valor da sua amostra ou da sua população. Como aqui está organizado em ordem crescente, é fácil de a gente identificar a amplitude. Vamos colocar aqui na tabela. Tá? Vou chamar a amplitude de A. Tá? A amplitude no primeiro caso é 0, porque, como todo mundo aqui é igual, a diferença entre o maior e o menor vai ser 0. Agora, a amplitude no segundo caso, o maior número é o 23, o menor número é o 17, a amplitude é 23 menos 17, que dá 6. E, finalmente, a amplitude do nosso último exemplo, 40 menos 0, dá 40. Agora, as medidas de posição juntas mais a amplitude, que no caso vai ser a nossa primeira medida de dispersão,
aí já dá uma melhorada na nossa análise, né? A gente está vendo aqui, ó, que num primeiro momento a gente imaginou que todo mundo era igual, mas agora a gente está vendo que tem uma amostra que é bastante dispersa, né? Pelo menos a gente imagina, né? Agora, será que essa informação é suficiente para eu ter uma conclusão interessante sobre esses dados? Vamos ver aqui, ó. Eu notei que elas são muito parecidas, essas duas sequências aqui. O que está mudando, né, o que está afetando essa amplitude aqui, né, de maneira bastante dura, digamos assim, é o fato de eu ter dois valores que estão muito afastados da média, né? E isso faz com que a amplitude fique muito grande, tá? Repara uma coisa, se eu eliminasse esses dois números daqui, tá? Quanto que seria a amplitude? Olha só, ficaria 22 menos 18. 22 menos 8 é 4. Então olha só como que a retirada de um dado, tá? Ou nesse caso de 2, afeta a nossa amplitude. Então a amplitude não é das nossas melhores escolhas para medir a dispersão de uma amostra, tá? Mas já dá uma ideia melhor do que só olhar a medida de posição, tá? Então, o que eu posso fazer ainda nesse conceito de amplitude? Existe um conceito aí novo para a gente aqui agora, que eu vou te apresentar agora, que é o conceito de distância interquartil. Para a gente entender o que é distância interquartil, vamos entender o que são os quartis. Para entender, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, tá? Bom, vocês estão lembrados do que é a mediana na estatística, né? Bom, é claro que sim, né? Mediana é aquele valor central de uma amostra ordenada, de uma lista ordenada. Então, aqui eu coloquei um segmento de reta, né? Mas é só uma analogia. A nossa mediana seria o valor que divide essa amostra ao meio. Mediana aqui. Então, metade dos valores ficaram abaixo, metade dos valores ficaram acima. Agora, a ideia de quartil é bastante semelhante à mediana. Bom, e quartil tem a ver com 4, né? Agora, eu vou dividir esse tamanho aqui, vou dividir essa nossa população em 4 pedaços. Bom, se eu dividir em 4 pedaços de mesmo comprimento, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, notem que eu coloquei, né, essas duas setinhas a mais, e aí eu tenho 4 segmentos congruentes aqui. Aí o primeiro quartil tem a ver com essa primeira seta. O segundo quartil é a mediana. E o terceiro quartil é essa nossa terceira seta. Então, o primeiro quartil é aquele valor numérico que deixa 1/4 da população abaixo e 3/4 da população acima. O segundo quartil é a mediana, né, mesma definição de mediana, e o terceiro quartil é aquele valor numérico que divide a nossa população 3/4 abaixo e 1/4 acima, tá? E de maneira mais simples ainda, nota aqui comigo que o primeiro quartil é a mediana da primeira metade da nossa população. Se eu fizer um corte aqui, pegando só metade da população, a primeira metade, o primeiro quartil é a mediana dessa primeira metade. Assim como o terceiro quartil é a mediana da segunda metade. Então, vamos identificar os quartis aqui nessas 3 amostras, nessas 3 populações. Vou começar aqui de baixo, tá? Bom, eu tenho 10 termos, então vou dividir em 2 metades de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, estou dividindo aqui, ó. Aí a mediana, como eu tenho 5 termos, a mediana é o terceiro. Né? No caso, a mediana da primeira amostra é o primeiro quartil. Então, esse 19 aqui. Primeiro quartil. O segundo quartil é a média aritmética desses 2 termos, que é a nossa mediana. A gente já sabe que é 20. O terceiro quartil vai ser esse 21 daqui, que é a mediana da segunda metade. E com isso a gente fecha os quartis dessa nossa última população aqui de dados. E aí, como todos aqui têm 10 termos, estão aqui os outros quartis, ó, das outras populações. E aí eu te apresento agora o conceito de distância interquartil. O que é a distância interquartil? Vou chamar de DI, tá?
A distância interquartil é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Bom, vamos calcular então a distância interquartil dessas nossas três situações. Bom, nosso primeiro exemplo, 20 menos 20, 0. Segundo exemplo, 21 menos 19 dá 2. Terceiro exemplo, 21 menos 19 também dá 2. Então, ó, repara aqui, quando a gente calcula a distância interquartil, a gente de alguma maneira anula, pelo menos um pouco, o efeito dos outliers. Tá? Outliers são aqueles valores que estão muito afastados da média. Tá? Então, esse 40 e o 0, eles acabam sendo, de certa maneira, neutralizados. Tá? Então, quando eu olho para a distância interquartil, esse problema já é, pelo menos teoricamente, resolvido. Tá? Bom, é isso. O que eu preciso te falar aqui ainda é que essas duas medidas de dispersão, vou colocar aqui, essas duas medidas de dispersão que eu te apresentei hoje, ainda não são suficientes para eu fazer uma análise legal. Ainda tem alguns conceitos que a gente precisa trabalhar, mas isso é matéria para a próxima aula. Te espero lá, até a próxima.